Provavelmente você caiu nesse vídeo esperando que eu fale sobre algum tipo de motivação ou até mesmo uma solução que você possa pegar para aplicar no seu dia a dia. E provavelmente tem alguma coisa nesse sentido, mas esse é um vídeo muito mais de um desabafo do que de uma técnica, um método que eu quero passar para você. Então, tudo começou quando eu decidi que eu iria fazer fotografia. Eu ia começar a fotografar pessoas. E eu comprei uma câmera na época, era uma T5, e essa T5 foi a minha porta de entrada para fotografia. Mas aí eu conseguia ver várias pessoas tendo sucesso com isso, como provavelmente você tá olhando para o nicho que você quer trabalhar, para a carreira que você quer seguir, e você vê muitas pessoas também bem-sucedidas ou aparentemente bem-sucedidas nessa área, e você quer se espelhar nisso. Então cria-se uma, um ar de competição com você mesmo, porque essas pessoas não sabem que você existe, mas você quer competir com elas, você quer alcançar algum ponto que ela está, né? E então esse foi um dos principais aspectos de inspiração que eu tive na minha vida, por conta de olhar para professores que ensinavam fotografia e, e pensar, poxa, se ele consegue, eu também consigo. E eu fui atrás disso por muito tempo, mas eu percebi que há algumas habilidades que não são ensinadas para nós, a gente tem que aprender na prática e batendo muita cabeça e às vezes adaptar as coisas para a sua realidade. Então, hoje, se você sendo um estudante de qualquer área que for, seja marketing, fotografia, vídeo, copy, você vai ver muitas pessoas falando que há 3 passos para o caminho do sucesso, 5 passos para você ser bem-sucedido em tal coisa, 10 passos para você fazer isso, e aí compre o meu curso. E muitas delas estão passando informações muito válidas, porque eu aprendi pela internet, né? Eu sou, digamos assim, a minha carreira, a minha agência, eu desenvolvi aprendendo as coisas, sendo autodidata pela internet e também muito na prática, muito no dia a dia. E isso foi uma das coisas que fez eu chegar onde eu estou hoje. Ah, mas existem momentos que é muito complexo de você continuar, né? Porque você vai precisar de dinheiro e ao mesmo tempo algumas profissões, elas não vão te dar dinheiro logo que você entrou nela. A não ser que você tenha uma base, que você tenha já já que você tem um certo network para te colocar no meio, mas na maioria das coisas você vai ganhar mal. Na maioria das situações você vai estar ganhando mal. Na maioria das situações você não vai ser valorizado, mas você precisa, nesses momentos, pegar isso como uma experiência. Porque é a partir dessas experiências negativas, é a partir de clientes, é a partir de patrões que não valorizam o seu trabalho que você consegue extrair o melhor de você. Mas isso vai depender muito, muito apenas de você. Porque se você for esperar uma expectativa de que o seu patrão valorize você para você subir de cargo, ou que o seu cliente valorize você para você conseguir cobrar um valor maior dele, esquece, isso não vai acontecer. Tudo vai depender exclusivamente de você. A forma que você se coloca diante do mercado, a forma que você mesmo valoriza o seu trabalho. Por conta que, a partir do momento que você mesmo não acredita nas suas habilidades, ninguém mais vai acreditar. E podem contratar você para, digamos, porque é barato, ou porque era o que tinha naquele momento. E sendo bem real, bem franco, isso pode acontecer. Às vezes um empresário te contrata
por conta que você cobrou mais barato do que fulano. E isso vai acontecer, isso é totalmente normal, mas você precisa pegar essas experiências e não se contentar com isso. Não achar que, sei lá, um serviço de edição de vídeo custa R$ 20 uma edição e você pensar que o mercado está saturado, tá tudo difícil, é crise, é não sei o quê. Não, não é isso. O ponto é que existe milhões de empresas precisando de uma solução, seja ela na parte da fotografia, na parte de vídeo, na área de marketing em si, e elas só precisam ser apresentadas para essa solução de uma maneira que realmente resolva o problema dela. Então, entendendo isso, eu deixei de pensar: poxa, aquele cliente não me valorizou da forma que deveria. Ah, nossa, esse mercado que eu tô, ele é ruim, isso, poxa, é chato, eu não tô conseguindo me desenvolver. E até mesmo nas empresas que eu trabalhei como registrado em carteira, trabalhei no Mercado Livre, trabalhei na Teleperformance, e, cara, são etapas da sua vida. Você, quando você está empreendendo, você não pode desistir porque, por exemplo, poxa, aquele mês eu não consegui fazer, sei lá, R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000. Não consegui fazer e as contas não fecharam. E é nesse momento que você pensa, pô, tem outras alternativas, mas só que não desiste disso daqui, ó. Não desiste da empresa que você está construindo, não desiste daquela carreira que você está construindo. Por quê? Se você desistir, é aquele negócio de começar do zero todas as vezes. Pô, comecei fotografia. Não ganhei o tanto que eu imaginava que ganharia. Aí para, vai para outra área. Não, começa outra área, mesma coisa. Aí vai para outra. E acaba que você nunca consegue se desenvolver em alguma dessas áreas a ponto de você se tornar um especialista. Então, esse vídeo tem o intuito de mostrar para você que todas essas etapas a qual eu passei, eu já trabalhei como CLT, como falei para vocês, e tive um bom período disso, principalmente ali durante os anos de 2020 a 2022. Foi um período muito importante, mas ao mesmo tempo, nesse período, eu estava construindo coisas que iriam formar a agência que a gente tem hoje, a Flower Zone. Então, esse período foi muito importante, porque quem olha de fora pensa, pô, isso daí não tá dando certo, né? Mas só você vai ter a visão do que vai ser certo ou o que vai ser, ou o que não vai ser. Então você consegue perceber, putz, isso daqui não vai dar certo. E ao mesmo tempo você também consegue perceber que isso vai dar certo, porque você já tem um norte, você já tem uma visão, você tem um objetivo. E esses objetivos nem sempre vão ser passo um, passo 2, dica um, dica 2, dica 3, e siga um passo a passo definido, siga a aula um, 2, 3, 4 para você montar. Não, não vai ser assim, vai ser totalmente bagunçado, vai ser aleatório, vai ser estresse, você vai levar pancada, você vai ouvir besteira de muita gente, você vai encontrar pessoas que acham que são donas da verdade, e é ali que você vai absorver as coisas para que você aprenda, desenvolva e cada vez mais você possa melhorar o seu trabalho. Porque uma coisa que eu aprendi é que nem toda crítica é uma crítica destrutiva, uma crítica que vai te colocar para baixo. Às vezes uma pessoa que está criticando você, seja um amigo que não acredita em você, seja um cliente que achou o seu trabalho ruim, tem um fundo de verdade nisso. E você tem que refletir onde que está. Porque vamos imaginar aqui uma fotografia, uma composição. Quando você tira uma foto, você está olhando para uma coisa, né? Você está olhando para um objeto ou para uma pessoa específica. Se você principalmente tirar uma foto urbana, você vai olhar para a multidão e nessa multidão você vai estar olhando para uma pessoa específica que é aquela pessoa que você está focando, mas é uma multidão. E aí quando você mostra essa foto para alguém, ela não vai olhar a mesma pessoa que você olhou. Cada pessoa vai notar uma coisa diferente na foto. E até mesmo quando
eu fazia fotografias urbanas, saía vários fotógrafos juntos, né? E esses fotógrafos eram em torno de 15, 30 fotógrafos mais ou menos, andando pelas ruas de São Paulo. E foi ali que eu tive uma percepção de mundo, que eu comecei a entender que cada pessoa vai ter a sua perspectiva sobre o que está ocorrendo, sobre a percepção dela, individual. Então você fala muito de coletivo, coletivo, mas só que não. Cada pessoa tem a sua percepção individual. Chegava o outro fotógrafo parava ali para fazer a foto e ele fazia uma foto totalmente diferente da que eu fiz. No mesmo ângulo, com uma câmera similar. Então saiu uma foto totalmente diferente. A gente gostava de comparar isso. A gente ficava comparando essas diferenças com a mesma configuração da câmera, a diferença da foto daquele local. E isso é muito interessante porque isso se aplica a tudo, realmente. Isso se aplica a literalmente tudo. E quando a gente está voltando a falar de críticas, né, sobre trabalho, sobre é muito comum que as pessoas hoje elas critiquem o patrão, critiquem a pessoa ali que é líder dela, por conta que ela não consegue perceber como aquela pessoa está vendo ela executando alguma coisa, né? Uma função. E beleza, tem aquelas críticas que são é, por maldade mesmo, né? Do caráter da pessoa, mas não é o que acontece na maioria dos casos. Às vezes você precisa se desenvolver antes de partir para abrir o seu próprio negócio. E o CLT, a carteira registrada, ela é uma porta de entrada para isso, porque às vezes você consegue um trabalho que não exige muito de você, às vezes só você precisa executar alguma coisa bem repetitiva. E se você conseguir entrar em uma empresa e nessa empresa você ter um olhar amplo de todas as áreas que envolvem você, você vai deixar de ter aquele pensamento de CLT. E o que eu quero dizer com isso? Quando a maioria das pessoas, quando entra em um emprego formal, elas executam aquela função. E foda-se o resto, não tá nem aí pro resto. Ela executa aquilo que ela está sendo paga, dá o horário e vai embora. E beleza, tudo certo nisso. Mas pelo menos tenta entender o lado do seu líder, a função de um colega, ou até mesmo do dono, o que o dono faz, como que essa empresa se comporta no mercado, porque aí você consegue ter uma percepção muito maior daquilo que você está fazendo. Às vezes você está movendo um parafuso de lugar e é uma atividade extremamente chata, mas se você observa esse parafuso, para onde ele vai e para que ele serve no final, e a execução dele depois que esse produto é vendido, você passa a ter uma visão muito maior do que você só ter aquela visão de operacional, né, de executar alguma coisa. E é assim que você tem que lidar com o empreendedorismo. É assim que quando você começa um negócio, você não pode pensar que eu executo essa função aqui e eu vou ganhar dinheiro com isso. Não vai, não vai. No começo, por ser uma novidade, você pode até conseguir alguns clientes, você pode até trazer clientes novos, mas chega um ponto que você só consegue trazer clientes novos se você começar a desenvolver a sua empresa e tornar ela realmente uma empresa, não só um prestador de serviço. Então, enquanto você é prestador de serviço, você vai conseguir freelance, você vai conseguir um trabalho aqui, outro ali, talvez você consiga um cliente recorrente, te pagando todos os meses, mas enquanto você não desenvolve uma metodologia, um processo que faça você de prestador de serviço se tornar uma empresa, você não consegue sair disso. Então você pode perceber que no marketing digital a gente vê inúmeros empreendedores, mas aí você vai olhar o que ele faz realmente, não é só dropshipping, não é só tráfego pago, não é só edição de vídeo. Às vezes o cara tem uma rotina que envolve várias outras funções que ele não fala para você.
Por quê? Provavelmente vai desmotivar de você comprar o curso dele. E é muito importante que você tenha ciência dessas coisas, de que não é só ser gestor de tráfego, não é só ser editor de vídeo. Você tem que ter uma visão muito maior do que isso para você não desistir do seu sonho. Então, se você está começando hoje com e-commerce, por exemplo, e você está prestando serviço para outros e-commerces, tem uma visão muito mais ampla, tenta entender o negócio do seu cliente, além das campanhas que você faz. Porque as campanhas, elas são o final, já é a parte que está divulgando para o cliente final. Mas e tudo que vem antes disso? E toda a parte estratégica que vem antes disso? É isso que você precisa desenvolver como um gestor de tráfego. O editor de vídeo, por exemplo, ou um videomaker, também ele tem que desenvolver outras habilidades que faça ele compreender melhor o que ele está gravando. Às vezes ele está gravando um produto e recebe um briefing para gravar aquele produto. Vamos supor, tem que gravar esse produto aqui. E aí saem vídeos padrões, não tem não é um vídeo que realmente encanta a pessoa que está assistindo. Por quê? Para você conseguir fazer um vídeo que vai impactar a outra pessoa, a pessoa que está do outro lado, você tem que entender o mínimo de copy, o mínimo de marketing, para você fazer um estudo de mercado, né? E você faz o estudo de mercado antes e aí você produz o vídeo vai ter uma cara totalmente diferente. Então não é essas coisas de simplesmente, você tem que prender a atenção da pessoa nos primeiros 3 segundos, tem que manter a retenção do vídeo e não sei o que tem, não, não é isso. Essas sacadas, esses gatilhos, eles funcionam para aquelas pessoas que estão rodando o feed aleatoriamente. Mas aquela pessoa que quer pesquisar sobre uma solução mesmo, e ela está querendo aprender algo de verdade, ela não vai parar nesses vídeos que falam 3 dicas sobre alguma coisa, ou 5 dicas sobre alguma coisa. Esses vídeos é bem topo de funil, é superficial. Então, em alguns casos, principalmente para prestadores de serviço, você tem que fazer um conteúdo que já fale com o dono do negócio. E o dono do negócio, ele não vai estar assistindo um videozinho de dica, porque ele já tem um negócio que funciona. Ele quer saber como que ele pode aumentar 2% do faturamento dele. Ele quer saber como que ele pode aumentar 5% do lucro dele com vídeo ou com tráfego pago, sabe? É, então não caia nessa ilusão de que você aprendendo uma habilidade, você já vai conseguir conquistar o mundo com isso, porque não é assim. Se a gente olhar, até mesmo se for, vamos falar de guru aqui. Se a gente olhar esses gurus, eles têm equipe, eles fazem muitas outras coisas que eles não falam para você, e tudo isso envolve o processo de empreender, de criar, de desenvolver empresas. Vai muito além do que simplesmente um infoproduto que a pessoa criou, jogou na Qify e é isso, já tem uma empresa digital. Não, é muito mais do que isso. Então, o que eu posso deixar aqui para você? Se desenvolva e não desista porque alguém falou, ou porque alguém te criticou, ou porque você teve um momento financeiro difícil. É nessas coisas que você vai conseguir extrair o melhor de você, para você ir além disso, para você se desafiar. Não é desafiar os outros, não é competir com os outros, é você se desafiar e superar a si mesmo.